Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o ato de julgar os outros. Vamos tomar como base o que está lá em João, capítulo 8, versículo 7. O que seria julgar? Julgar a gente lembra de condenar, absolver, tomar posição de juiz. Isso seria julgar. Nós podemos julgar? Até podemos, mas não devemos. Mas tem passagens bíblicas que falam sobre julgar, por exemplo, 1 Coríntios 11, 13, que usa o termo julgai entre vós. Mas entenda, esse termo julgar, nessa passagem, nas outras, está se referindo ao poder de análise e não julgar no sentido de absolver e condenar. Esse poder nós não temos. Veja só, por que nós não somos habilitados para julgar? Vem uma pessoa lhe contar uma história, um exemplo, uma mulher insatisfeita com o casamento, ela vem falar sobre o marido dela, que o marido dela é ruim, que o marido dela fez isso e aquilo, e aí você fica escutando, e aí ela lhe pede uma opinião e você vai ali fazer o seu julgamento, a sua análise a respeito daquilo. Você tem o poder de julgar de fato o que está acontecendo entre aquele casal? Não. Não, mas eu tô sabendo o que aconteceu, ela me falou. Não, ela falou a versão dela. E a versão dele? Porque existe a versão dela, a versão dele e algo que está entre eles dois, que só Deus vê. Porque Deus vê o coração dela, vê o dele, vê tudo que está acontecendo de uma forma que você não é capaz nem eu de ver. Por isso que nós não podemos julgar. Não somos onipresentes, não somos oniscientes. Deus é. Ele pode julgar, nós não. Um outro aspecto importante da gente conversar é que até as nossas análises que nós podemos fazer, ela precisa respeitar o espaço do outro. Por exemplo, a gente responde quando a pessoa pergunta. A gente não vai chegar para a pessoa e emitir opiniões sobre a vida dela, sendo que ela não pediu a nossa opinião. Isso é falta de limite, falta de educação. Falta de bom senso. Não, mas tem que pregar o evangelho a toda criatura. Mas é por força, é por violência? Não é isso que diz a palavra. Então, se uma pessoa chega para você e diz que está com problema e pede a sua opinião, isso é uma coisa. Você pode dizer não. Se for uma pessoa cristã, à luz da palavra de Deus, eu posso lhe dizer que o ideal seria seguir dessa forma, mas ore e peça a Deus o esclarecimento maior. Você ainda tem que dizer isso. Porque, veja, você pode estar vendo aquela situação de forma equivocada e dar um conselho que não vai somar em nada na vida da pessoa. Pode até vir a prejudicar. Então, veja, nós temos que ter cuidado. E tem pessoas muito sem limite, sem noção, que saem dando opiniões sobre a vida da pessoa. Tem gente que chega na casa da gente, olha, eu acho que esse jarro não tá bom ali, eu acho que essa parede não tá boa, você deveria pintar, eu acho que seu filho você deveria educar de uma outra forma, eu acho que esse marido que você tá não é bom. Gente, essas opiniões, elas só têm sentido, só funcionam quando a pessoa lhe pede. E ainda assim, o cristão deve ter cautela quando vai dar a sua opinião. Então você não tem o direito, a menos que a vida da pessoa, a conduta da pessoa esteja infringindo esteja entrando no seu direito, na sua área. Se não for assim, você não tem que estar falando. E tem gente que ainda bota Deus na história, ainda bota a Bíblia na história e vai lá e se mete na vida das pessoas. Não. Se a pessoa pergunta, aí você responde com jeito também, não é de todo jeito. Tem gente que usa até a palavra de Deus para agredir as pessoas. Não, é porque é o que está aqui, a verdade tem que ser dita. Existe uma relação entre a pessoa que você está falando e você. Ela precisa querer ouvir aquilo que você está falando. Não, mas ela não escuta ninguém, eu digo assim mesmo. Não, então não diga nada não, ore por ela. Existem etapas para se chegar à pessoa. Na realidade, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Certa vez eu estava vendo uma pregação em que o rapaz falava que não, a gente tem sim habilitação para julgar, tem que julgar mesmo. Aquela situação da mulher adúltera ali, ninguém atirou a primeira pedra, ninguém atirou pedra porque estava em pecado. Oh, meu Deus.
hoje nenhum de nós poderíamos atirar a primeira pedra também. Como é arrogante você achar que você está habilitado. Não, mas eu estou sem pecado. Olha, o dia tem 24 horas. Eu acho improvável que você não tenha pecado nessas 24 horas. Nada? Tem certeza? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece profundamente a palavra de Deus? Você tem certeza? Eu acho muito engraçado aquela passagem, né? Eu acho muito interessante aquela passagem do jovem rico, que ele chega dizendo que é muita coisa, que faz tudo certo. Jesus chega para ele e diz assim: então venda tudo que você tem e dê aos pobres. Ali quebrou as pernas dele, né? Não, vou dar uma volta ali, pegou o banquinho dele. Por quê? O que é que Jesus quis fazer ali? Ah, tá bom, essa conversa é muito bonita que você está dizendo, mas deixa eu torcer aqui, deixa eu mostrar aqui a sua ferida, deixa eu mostrar. Você está achando que você está muito são, mas deixa eu mostrar. Assim são as pessoas que se acham habilitadas para julgar só porque o pecado delas é diferente do outro. Não estou dizendo que nós não devemos buscar a santidade. Sim, verdade, devemos buscar. Devemos buscar. Porém, não devemos ser arrogantes ao ponto de achar que estamos tão limpos que podemos condenar. E não podemos. Essa habilitação, a palavra de Deus não nos dá de julgar no sentido de condenar, absolver. Não. Não podemos. Nós podemos emitir opiniões quando é pedido, com muito jeito, com muita sabedoria, com muita cautela. Tem gente que agride os outros e diz: não, é porque Deus está mandando falar, então eu falo. Eu até vi uma situação em que a pessoa estava dizendo, estava ridicularizando alguns pregadores e algumas formas, né? Das pessoas pregarem, alguns que são mais engraçados, né, outros, enfim. E essa pessoa até ridicularizou, né, como se a forma que ela estava pregando era a única correta. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, ele não diz como. Então, assim, pessoas diferentes alcançam grupos diferentes. Você não pode dizer que a sua forma, porque é séria, porque é descontraída, porque, enfim, é a certa ou é a errada. Você está julgando que a pessoa não tem habilidade para fazer uma coisa que você não sabe, apenas não lhe agrada. Pessoas diferentes são alcançadas de forma diferente. Tem gente, por exemplo, eu não gosto de pregação que a pessoa grita muito. Eu fico querendo surtar e correr, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo prestar atenção no que ela está falando. Eu fico achando que ela vai fazer alguma coisa diferente, ou enfim, vai me assustar, né? É a impressão que eu tenho. Outras pessoas se sentem muito alimentadas com a palavra, com aquilo. Não, aí realmente é de Deus, o cara gritou, realmente eu senti no meu coração. Eu já consigo escutar uma pessoa quando ela está falando de uma forma mais branda, que eu consigo entender as palavras que ela está dizendo. Eu não sou muito tomada pela essa questão da emoção. Mas cada um tem uma forma de ser. Às vezes você precisa escutar daquele jeito mesmo. Né? Tem um público X, tem um determinado grupo que recebe a palavra de Deus melhor se ela for falada daquela forma. Tem pessoas que só vão ouvir se for de uma forma mais branda, tem pessoas que tem pastores que são engraçados e ali naquela brincadeira ele consegue depositar a palavra de Deus no coração da pessoa. Então você não pode julgar e dizer que a pregação está certa ou errada porque ela não lhe agrada. Veja que aquele infrator que estava ali na cruz junto com Jesus, na última hora, Jesus disse que estaria com ele no céu, ou seja, considerou salvo aquele infrator ali, na hora da morte dele. Então veja como o nosso julgamento e o julgamento de Deus é totalmente diferente. Ele tem uma visão mais aprofundada que nós não temos, então não somos habilitados para julgar. Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para não serem julgados. Tiago capítulo 4, versículo 12, só há um legislador, um juiz, e é Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, nós não temos essa visão profunda que Deus tem.
Eu queria falar para dois tipos de pessoas. As que julgam, não façam isso. Vocês não estão habilitadas para isso. Se preocupa muito com a pessoa, quer muito alertar a pessoa, acha que está vendo algo que a pessoa não está vendo, ore para que Deus mostre para aquela pessoa, ou até mesmo lhe dê discernimento, para que você na hora certa, no momento certo, possa falar, entenda com jeito, há tempo para todas as coisas. Talvez tenha algo a ser tratado com você também no que se refere à ansiedade, no que se refere a achar que é capaz de controlar a vida das pessoas, as decisões, as situações. Ah, mas a pessoa vai sofrer, talvez seja necessário. Então não julgue, não fale demais, não se coloque à frente das pessoas. É Deus que está à frente de todo mundo. É Ele que controla tudo. Para você que é julgado e sofre com isso, ignore o julgamento que não vem de Deus. As pessoas só falam o que elas veem. O que está na lente delas é muito limitado. Tem muito mais a ver com elas do que com você. Então, conheça a palavra de Deus, busque a Deus e creia apenas nos planos de Deus para a sua vida. E não se entristeça, não. As pessoas mostram e elas querem compartilhar, assim como querem compartilhar as alegrias, também compartilham frustrações e tristezas, às vezes em forma de conselho e julgamento. Então, entenda, Deus é o meu e o seu juiz, apenas Ele. Existem pessoas que são colocadas na nossa vida, sim, para nos alertar, sim, mas não para nos magoar, nos ferir, é para nos alertar. Isso a gente sente que vem com sabedoria, Deus prepara o nosso coração e a gente recebe aquela palavra. As pessoas estão tão malucas com esse negócio de julgar que até acham que podem prever coisas que vão acontecer na vida da outra. Por exemplo, ela fez isso, lá na frente vai acontecer isso com ela. Quer dizer, não, você não sabe o que vai acontecer. Não, mas ela fez algo ruim. Olha, na sua visão, sim. Porém, você não tem como prever. Mas fez, vai colher. A nossa colheita de verdade será no céu. Então não aponte, não. Não acho que você... Olha, eu sempre tenho a impressão, e eu estava um dia desse vendo uma pregação sobre santidade, sempre tenho a impressão, quando a pessoa diz que é muito bom, quando ela acha que é ótimo, excelente, talvez seja uma pessoa complicadíssima. Isso é uma característica de quem está distante de Jesus. A autossuficiência, achar que é bom, que é ótimo. Coisas boas acontecem na minha vida porque eu sou bom. Olha, pode ser uma circunstância. Estou querendo mandar uma mensagem aqui ruim, não, mas um dia você está com saúde e outro você não está. Um dia você está bem financeiramente e outro você não está. Não conte vantagem das suas vitórias, porque são temporárias. A vitória de verdade do cristão é a salvação em Cristo Jesus. E o bom mesmo vai ser no céu. Aqui é tribulação mesmo. Um dia é vitória, no outro dia é provação, né? Não é assim que a gente vive? Todo ser humano, a gente vive assim. Então, às vezes, a pessoa temporariamente tem uma situação privilegiada, aí fala, fulano tá doente porque plantou. Pelo amor de Deus, isso não é cristão. Isso não é bíblico. Mas a lei da semeadura é bíblica. É verdade. Mas o que observa, aquele que vai prestar contas, é Deus, não é você. Então vamos procurar não julgar e não receber julgamentos que não são de Deus. As pessoas estavam querendo apedrejar a mulher adúltera. E aí Jesus disse em João capítulo 8, versículo 7. Se alguém de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ali ninguém atirou. E aí ele disse para ela, vá e não peques mais. Interessante, porque depois, ali no versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue terá a luz da vida. Naquele contexto ali, ele chegou com a luz. A mulher estava na escuridão, todos os demais estavam na escuridão, porque estavam no engano de achar que estariam habilitados para tirar aquela pedra naquela mulher. E aí ele chegou com a luz para aquelas pessoas, mostrando que na realidade ela tinha cometido pecado, mas todos eles lá eram pecadores e ele que não era, não atirou. Jesus é amor e misericórdia.
Então, ao invés de julgar as pessoas, ofereça amor e misericórdia. Ele disse: misericórdia quero, não sacrifício. Busque a luz de Jesus para iluminar você, para você mesmo, para você entender quem de fato você é, para você enxergar as pessoas de forma mais humilde, mais igualitária. Não use a palavra de Deus não para tirar pedra nas pessoas. Eu vejo isso acontecendo demais, as pessoas atirando pedras, envergonhando o nome de Jesus, utilizando a palavra de Deus, sem levar em consideração o contexto daquela situação. Então, vamos ficar com essa mensagem de reflexão para essa semana. Fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.